E aí, família, amigos, tudo bem? Aqueles que me seguem aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tô fazendo esse vídeo porque Deus colocou no meu coração, tá? Foi algo que surgiu depois de um incentivo da minha irmã Vanessa e também do meu irmão Júlio, para falar um pouco sobre um deserto do que eu passei na minha vida, uma situação de problema de saúde que eu tive de 2009 até agora há pouco, que tem acometido diretamente as minhas decisões, a minha vida e também como afeta a minha família, afeta os meus amigos e também os meus colegas de trabalho. E qual que é o problema de saúde, gente? É, o nome chama transtorno afetivo bipolar, tá? O que que resulta no transtorno afetivo bipolar? Eu não sou um especialista, tá? Eu sou uma pessoa que passou por ele e tem se recuperado, tá? Deus tem me curado disso, né? Deus tem exercido a cura para que eu possa ter uma vida normal. E o efeito disso é assim: todos nós temos dias bons e temos dias ruins. Temos os altos e baixos. Mas uma pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, esses dias bons e dias ruins são muito acentuados. O que eu quero dizer? No dia bom, a pessoa acha que vai mudar o mundo. E no dia ruim, ela tem uma depressão profunda, a ponto de não querer sair de casa do seu próprio quarto, como aconteceu comigo, em que sua família vinha brigar com você, falando que você tinha que sair do seu quarto, em que coisa de 15 dias você emagrece 10 quilos, e porque você não come, e por aí vai, tá? E nesse sentido eu quero dar dois exemplos do que eu passei na minha vida para que talvez, gente, o propósito do vídeo é que algum amigo se identificando possa falar: puxa, eu posso ter ajuda, sabe? Eu posso encontrar alguém que tenha o mesmo problema ou teve o mesmo problema e encontrou um equilíbrio, tá? Ou ainda algum amigo vê um outro amigo que fala: meu, ele passa pela mesma situação, e aí também compartilhar uma ajuda, tá, gente? Essa é a ideia e o propósito do vídeo. Como eu comentei, em 2009 foi quando a primeira vez aconteceu um evento na minha vida em que eu tive que lutar contra esse problema. E eu estava num período depressivo. Eu trabalhava numa empresa de grande porte de auditoria e tinha acabado de ser promovido a supervisor. E num período de depressão, os pensamentos que me vinham era: você não é competente, você não deve continuar a trabalhar porque você não vai conseguir entregar, você vai se perder em tudo o que você vai fazer. E infelizmente, por volta de outubro de 2009, sem falar nada para ninguém do meu problema de saúde, sem ainda ser identificado claramente, eu pedi para sair. Em paralelo a isso, é importante mencionar que a minha irmã era estudante de psicologia, tá? Logo mais em frente a gente comenta por que é importante. E o que eu quero dizer, gente? Uma depressão resultar em um pedido de demissão, assim, você acabando de ser promovido por medo, por pânico de trabalho, crises de ansiedade, isso, assim, só pode ser problema de saúde. Não é uma coisa, ou um problema espiritual, como você queira, né? Mas a gente ainda não tinha identificado a questão do transtorno. Posteriormente, esse é um exemplo que eu queria trazer de 2009, tá?
Só que é interessante que um mês depois, eu estando melhor e principalmente percebendo, eu não posso ficar sem trabalhar. Eu fui atrás de um amigo que estava em outra empresa de grande porte de auditoria, que me abriu as portas e eu comecei a trabalhar com consultoria. E, e fui super bem, fui super bem. Até que por volta de 6 meses depois, eu estava trabalhando em um projeto em Campinas para algumas empresas, o Grupo Schaeffler, que faz rolamentos, a CPFL, que faz, que é um grande grupo de energia. É... Gente, eu estava numa depressão tão forte nesse período que quando eu estava indo para Campinas, eu estava dirigindo o carro, eu tirava o cinto e falava capota o carro e morre. E eu tinha 20 anos. Era o pensamento que eu tinha na minha cabeça. Só que graças a Deus, assim, eu não tive coragem. Assim, algo me impedia de fazer aquilo. E novamente, assim, com a ajuda, eu já queria pedir para sair de novo, mas eu falei, cara, gente, eu acabei de pedir para sair de uma firma. Não tô nem há um ano trabalhando em outra. Eu vou fazer o quê? Não faz no menor sentido isso que eu tô fazendo. Essa, essas mudanças de emprego. Então eu decidi ficar, mesmo doendo muito, porque nesses momentos, como eu digo, você não quer nem viver, que dirá trabalhar. E daí muita gente fala: não, tal pessoa é corpo mole, tal pessoa é um Horácio, é braço curto, não sei o que, mas mal sabe o que está passando na cabeça do indivíduo, sabe? Então, é, eu lutei contra aquilo sozinho, sem ajuda de terapia, de médico, de nada, sabe? E por fim, aí passou e eu achei que não ia voltar mais. Até que em 2011 veio o meu primeiro momento que a gente chama de mania. Que o que que houve? Eu estando trabalhando em Recife, numa empresa de saneamento básico, estava indo super bem o trabalho, comecei a entrar numa euforia tremenda devido à alteração do álcool. Isso é uma coisa interessantíssima. Talvez você que bebe, o álcool tem esse efeito natural, mas que bebe assim, que tem a euforia e que isso começa a alterar o seu estado de humor até fora do período do álcool, tome cuidado, você pode ter esse problema, pode ter essa situação que você tem que tomar cuidado. E aí assim, eu fiz um absurdo. Eu achava que assim, eu iria mudar o mundo, que é uma coisa que quando você está no período de mania, você tem como efeito colateral. Você está fora do seu equilíbrio, né? Assim como na depressão. Então, eu abandonei o trabalho achando que eu ia mudar o mundo. O que não faz o menor sentido, gente. Sabe, assim, você começa a gastar de forma absurda e principalmente, assim, você começa a se envolver com muita promiscuidade, com muita prostituição. Então, eu gastei tudo que eu tinha naquela época, o que não era muito, eu era novo, né? Não tinha tanto dinheiro, mas gastei tudo que eu tinha com prostituição, com promiscuidade. E aquilo me levou inteiro. Então, assim, isso é um pouco do que eu passei, né? Os dois primeiros exemplos que eu queria trazer para vocês de depressão que eu passei, ou seja, de oscilação de humor, sabe, pessoal? Quando eu falo de oscilação de humor, não dei exemplos demorados de tempo, mas não necessariamente precisa acontecer assim, tá? Às vezes a pessoa amanhã tá num humor e à tarde já tá totalmente depressiva. E isso
assim, é algo que notoriamente é de um bipolar, tá? Assim, é uma pessoa que pode precisar de um acompanhamento e, assim, para não ser como se fosse um barco à deriva ou viver uma montanha russa, porque todos nós temos altos e baixos. Só que uma pessoa que tem esse deserto ou passa por isso, gente, a pessoa ela sofre muito e ela quer tirar essa dor de dentro dela. Por isso ela tem o desejo muitas vezes de se matar, o que não vai resolver problema nenhum. Então assim, esse é o vídeo que eu tenho no meu coração para falar, né, em primeiramente, sobre tudo o que aconteceu e eu vou orar para falar sobre a minha primeira internação, tá? Eu passei por 3 internações, mas eu vou orar, vou me preparar para falar sobre o que aconteceu, um testemunho, né, do que rolou assim, né? E eu espero que isso possa ajudar alguém, né? Essa é a ideia. Não é tomar todo o tempo do mundo, é algo simples, né? Na minha simplicidade de falar, eu não sou nenhum especialista. E falando em especialista, assim, o que eu quero compartilhar no finalmente para encerrar? Um barco, sabe, gente, ele precisa de diversos marujos com várias funções. Ele precisa de um cuidando da vela, um cuidando do leme, um outro cuidando das partes de baixo do navio e por aí vai. E eu não tenho ideia de quantas funções mais. Se um barco, que é uma criação humana, precisa de tantos cuidados, e cada barco é de um jeito, cada barco tem que ter um marujo de um jeito, um especialista de outro jeito. Quanto mais a gente, que é um ser humano, que é uma criação divina, a gente precisa de cuidados e existem especialistas. A gente busca a Deus, busca em Deus a nossa cura, mas existem especialistas que podem nos ajudar, tá? Eles estão aqui também como enviados de Deus, na minha visão, para poder cuidar da gente, tá? Assim, é isso que eu queria compartilhar com vocês e agradeço quem assistiu até o final. Vou tentar no próximo vídeo ser mais breve. Esse é o meu primeiro e Deus abençoe.